Olá, meu nome é Jadsuel Monteiro, sou artista visual, sou publicitário e músico também. Sou um artista apaixonado pela minha cidade, que é São Luís, e eu estou aqui para falar dos monumentos históricos de São Luís por meio desta fonte, a fonte São Luís Nono. Bom, o trabalho em destaque como eu disse antes, é a fonte São Luís Nono. É uma fonte, né, inspirada em um dos monumentos históricos da cidade de São Luís, que são as fontes, né? E nossos monumentos são muitos. Os leões esculpidos no Palácio dos Leões, que é a sede do governo, né, em São Luís, as carrancas de Netuno, presentes nas fontes antigas de São Luís, como a fonte do Ribeirão, a fonte das Pedras, entre outras, diversos prédios históricos e nossos símbolos e brasões. No caso, essa fonte, São Luís Nono, ela ganha esse nome em homenagem ao santo São Luís. São Luís Nono, que foi um rei da França, e os materiais que foram usados para fazer essa fonte foi argila, porcelana fria e também um pouco de pedras e argamassa para dar resistência e tornar a fonte impermeável, já que ela vai, né, lidar com água o tempo inteiro. A proposta da fonte é resgatar alguns desses monumentos históricos, já que São Luís tinha também muitas fontes, né? Algumas fontes desapareceram com o tempo. E dentro dessa fonte São Luís Nono, a gente pode citar alguns elementos. Bom, dos elementos da fonte que a gente tem aqui, o elemento em destaque é a carranca de Netuno, que é uma referência às biqueiras presentes na fonte das Pedras e também na fonte do Ribeirão. A carranca de Netuno traz a imagem do deus mitológico, senhor dos mares e das águas. É o primeiro elemento a ser citado, pois é dele que jorra a água da fonte, assim como nas fontes históricas de São Luís, a fonte do Ribeirão, a fonte das Pedras, entre outras. É um elemento, portanto, central na fonte. Ele está pintado de tinta acrílica dourada, né, representando o ouro, representando o valor simbólico que essa carranca possui nas fontes, já que essas fontes, principalmente a fonte do Ribeirão, é um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. Tem uma aura de mistério, né, devido à presença dos seus túneis subterrâneos. No caso, as carrancas de Netuno foram as primeiras peças a serem produzidas. Bom, lado a lado com a carranca de Netuno, a gente encontra dois rostos ludovicenses que fazem referência à população de São Luís, né? Desse lado o rosto masculino, do outro lado temos um rosto feminino, baseado em algumas construções históricas que trazem esses rostos na parede, nas paredes externas das construções. Talvez sejam familiares, né, ou os antigos moradores da casa, enfim. Em várias ruas do Centro Histórico de São Luís nós encontramos essas peças. Elas possuem uma expressão brava, representando, portanto, a bravura da população e sua resistência.
Bom, ao lado esquerdo aqui da carranca de Netuno, nós temos a deusa Tétis, que é uma deusa das águas e do mar, já que São Luís é uma cidade litorânea, né, que tem belas praias, né, um grande mar. Ela carrega a coroa mural. Bom, ela está guardando e protegendo a cidade na fonte de maneira simbólica, pois ela tem em suas mãos a coroa mural do brasão de São Luís. Como eu disse antes, né, é a segunda entidade mitológica presente na fonte, sendo a representação do deus Netuno, portanto, a primeira. Bom, do outro lado ali nós temos uma pequena escultura, né, que traz a imagem de um leão em referência aos leões que ficam em frente ao Palácio dos Leões. É uma pequena escultura, né, felina, né, como eu já disse antes, e representa os 6 leões, né, que segundo os meus cálculos são 6 esculturas né, desse leão em frente ao Palácio dos Leões, que é a sede do governo do estado e faz parte da área designada como Patrimônio Mundial da Unesco em São Luís, né? Sendo que o conjunto desses leões e o próprio Palácio dos Leões constituem um dos maiores símbolos da cultura maranhense, sem dúvida. Esse, né, é o ponto onde São Luís nasceu, né? E também tem esse valor simbólico muito importante. No caso, as esculturas originais carregam um brasão, que se refere à data da proclamação da República, né, em 15 de novembro de 1889. E também temos um brasão nas esculturas originais que representam, que trazem o brasão do Estado. No caso, essa escultura da fonte não tem. Quem carrega algo que remete ao brasão, no caso da cidade de São Luís, é a deusa Tétis. Bom, e por falar na deusa Tétis, assim como ela, o leão também está cercado de esferas, que fazem uma alusão às esferas presentes agora na Praça Deodoro, numa paisagem mais contemporânea, e a Rua Grande também. Na parte inferior da fonte nós temos uns adornos sinuosos que fazem referência a uma lenda. A gente falou ainda agora sobre a fonte do Ribeirão e na fonte São Luís IX tem um adorno lá que é bastante sinuoso. Na verdade ele representa a lenda da serpente encantada. Por quê? Porque na fonte do Ribeirão, né, que é uma fonte que tem essa aura de mistério, de magia, associada a ela existe uma lenda chamada Lenda da Serpente Encantada. De acordo com essa lenda, uma grande serpente mora nos túneis da galeria da fonte. Como essa serpente cresce sem parar, no dia que a sua cauda encontrar a cabeça, ela vai destruir São Luís. É o que diz a lenda. Então, por isso que existe esse adorno embaixo com essa sinuosidade, né? Porque faz uma menção justamente a essa lenda, que é a característica da fonte do Ribeirão, e eu quis trazer para a fonte São Luís IX. Bom, no alto dessa fonte nós temos uma ave, né, que eu chamo de ave cinematográfica, que guarda toda a fonte, está ali observando e guardando a fonte. Na verdade, essa escultura é uma réplica de uma ave que está esculpida no alto do prédio do antigo Cine Eden, que era uma sala de cinema, que foi inaugurada em 1919, e esse cinema funcionava em uma linda construção em Art Nouveau, localizada na Rua Grande. Atualmente, suas instalações abrigam uma loja de confecções, uma loja bem famosa, né, por sinal.
Na parte inferior da fonte nós temos outro rosto esculpido, só que esse rosto está esculpido junto com uma coroa. Essa escultura representa o santo São Luís IX, rei da França, que também dá nome à fonte, assim como deu nome à cidade de São Luís. Esse rei foi coroado em 1226 e governou até 1270. É também o padroeiro da arquidiocese da cidade de São Luís. Essa fonte já esteve em algumas exposições na cidade de São Luís e ela não é única. Tenho também outros trabalhos que são outras fontes que também têm como referência aspectos históricos e culturais de São Luís. Outro trabalho meu também que retrata, São Luís, eu diria que retrata São Luís em seu nascimento, é a fonte Daniel de Latouche, porque homenageia o navegador e conquistador francês que fundou a cidade de São Luís. Essa fonte também está em estilo chafariz e participou também de algumas exposições. Ela é outra fonte também que ganhou novo aspecto com a colocação de um chapéu de fita em referência ao vaqueiro do Bumba Meu Boi. Um exemplo de um outro trabalho, que também é uma fonte, só que no caso seria uma fonte em estilo chafariz, é a fonte Bumba Meu Boi, que homenageia a nossa maior manifestação cultural. Essa é a versão original da fonte Bumba Meu Boi, que depois ganhou um novo aspecto, mas com alguns elementos da manifestação folclórica, e ganhou um novo colorido também. Aqui comigo tenho, além da fonte, essa pequena escultura que retrata a imagem do Cazumbá, personagem folclórico do Bumba Meu Boi, traz consigo os sinos de boi e, ao mesmo tempo que pode ser encantador, também pode ser assustador. O certo é que é uma figura super misteriosa e bem fascinante também. Bem próximo a mim também tenho duas carrancas, que são, na verdade, biqueiras. São as biqueiras das fontes históricas de São Luís, é uma referência direta. Aqui é a carranca de Netuno, prateada. Bem ao lado, uma carranca feminina da deusa Tétis, que também faz referência às biqueiras das fontes históricas de São Luís. A carranca, no caso, da deusa Tétis, a deusa feminina, que representa as águas e os mares, assim como a carranca de Netuno também, que é o deus mitológico, que também tem essa mesma representação. Na minha área musical, eu produzi uma música chamada Pedaço do Mar. É uma música que homenageia a história, a cultura e o povo de São Luís. E o videoclipe também vai nesse rumo. Esse videoclipe traz alguns monumentos que cantam a música por meio de animações feitas em computador. Alguns monumentos também presentes na fonte, por coincidência. No caso, a estátua do Daniel de Latouche, que está ali em frente à Prefeitura de São Luís, o Palácio de La Ravardière. Também temos a escultura da Mãe d'Água, que fica ali na fonte da Praça Dom Pedro II. E também temos as carrancas da Fonte do Ribeirão, que também cantam a música, que é uma música que homenageia o povo, a cultura e a história de São Luís. E também junto a algumas personalidades super importantes e significativas para a nossa cidade, para o nosso estado, que figuram no clipe belamente.
E é isso. Gostaria muito de agradecer ao SESC pela oportunidade de mostrar meu trabalho, de fazer esse resgate das memórias monumentais de São Luís. São Luís, que é uma cidade que é patrimônio histórico da humanidade, histórico e cultural. E é isso, deixo aqui meu agradecimento e viva a arte e viva a cultura maranhense.